E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz que você está aqui no canal Poderosamente TDAH. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou o criador deste canal e eu tenho TDAH também, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Se você não é inscrito no canal, eu peço para que você possa se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família aqui de TDAHs e de pessoas que querem aprender sobre o assunto também, tá bom? Então, eu te peço também que você possa curtir esse vídeo e dar aí uma digitada aí, comentada. Fala assim, eu tenho TDAH. Ah, eu não tenho TDAH, mas eu sou parente, né? Sou esposo, eu gosto do assunto. Escreve aqui, né, nos comentários e deixa sua contribuição aqui nesse canal, tá bom? Outra coisa importante, a gente está fazendo parte aqui, né? Estou passando para vocês uma série, né, de vídeos, né, que são um diário de um TDAH. Eu vou trazendo aqui experiências para vocês aí, né, que eu vou aprendendo no meu dia a dia e eu vou aqui trazer para vocês também, né, conhecimentos muito importantes sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Lembre-se sempre, conhecimento é poder, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer um recado para os pais, né? O tema de hoje é recado para os pais. Tá? O vídeo de ontem a gente falou sobre o hiperfoco. O que é um hiperfoco? Pesquisa aí, tem também aqui na descrição deste vídeo, né, o link, né, do vídeo anterior, que você pode também estar acompanhando. Então, eu quero dar um recado para os pais. Que recado é esse que eu quero dar para os pais? Eu vou explicar para você uma coisa. Tem muita gente que acha que o transtorno do déficit de atenção é um transtorno de criança. Sabia disso? Eles acham que, não, TDAH só tem criança, né? Você vê uma criança, tem TDAH, mas não cogitam a hipótese de ter adultos com TDAH, certo? Então tem muitas pessoas assim que acham que é um transtorno que aparece ali na infância e vai embora e a pessoa ela se vê livre do transtorno. Gente, vou ser muito sincero com você, a maioria esmagadora dos casos que se tem notícia não é assim. O TDAH persiste até a vida adulta, a pessoa morre com ele, porque não tem cura, né? Então, veja bem, o TDAH ele passa durante toda a vida da pessoa. Então a pessoa ela vai criando estratégias para lidar com o TDAH, ela vai aprendendo a lidar com ele, né? Muitas pessoas acabam tendo essa percepção. Por quê? Porque a criança, quando ela tem déficit de atenção, né, de modo geral, ela é uma criança mais hiperativa, né? Ela tem a hiperatividade mais forte, mais marcada, é uma criança que não para quieta, né? Que facilmente se consegue perceber ali nela que ela tem TDAH. Obviamente que há casos também de crianças que não têm a hiperatividade marcante, mas têm a desatenção marcante. Então, ao invés de ser crianças que são, né, muito ativas na parte motora, elas são crianças que vivem no mundo da lua, né, que estão olhando assim, né, e daqui a pouco tá viajando na maionese. As crianças são assim, elas ficam imaginando as situações, né, são crianças às vezes até um pouquinho mais, né, lentas, né, lentas na percepção de muitas pessoas, né, às vezes esquecem as coisas, né, tem a desatenção mais marcante, tá bom? Então, existem crianças assim, mas existem crianças também que, de modo geral, têm essa hiperatividade mais marcada na parte da infância. Então, o que acontece? Acontece que, à medida que a pessoa ela vai crescendo, a hiperatividade física ela diminui um pouquinho. Então, dá essa impressão de que o TDAH foi embora. Só que, na verdade, não, tá? O TDAH ele vai se manifestar de outras maneiras na fase adulta. Então é muito importante você que é pai, você que é mãe de pessoa com TDAH, você tenha em mente isso. Existem muitos pais, agora vamos lá, passando mais os recados para os pais. Muitos pais de pessoas com TDAH, né, e eu falo pais de maneira geral, que têm a mania de querer tapar o sol com a peneira. Né? Às vezes percebe que a criança tem um transtorno, mas isso aí passa, né? Eu não tive nada disso, na minha época lá, ninguém tratava nada disso. Bobagem tratar um trem desse. Aí deixa a criança, né, com um transtorno lá, e a criança vai desenvolvendo um monte de problemas, né? E daqui a pouco a criança está com depressão, aí cresce e vira um adulto depressivo, um adulto ansioso, cheio de transtornos, porque o senhor pai e a senhora mãe não trataram na infância, né? É semelhante, né, a um jardineiro que ele vê ali uma árvore, né? Então ele planta a árvore ali, na verdade planta não,
ele vê uma árvore crescendo, só que ele vê que a árvore cresce meio torta, sabe? Ela começa a dar uma inclinadinha assim para, né, começa a dar uma inclinadinha, aí o que ele faz? Ele olha aquilo ali e fala: "Ah, mas vai se consertar sozinho, né? Essa árvore aí que vai crescer ali, né, ela vai crescer, depois ela se conserta, né?" E ele não vai lá e mexe na árvore, tá crescendo. Aí o que acontece? Depois de 20 anos, ele olha para a árvore está toda torta, crescendo em cima do muro do vizinho, né, e quebrando o muro. E você depois vai ter que gastar horrores para poder repor o muro do vizinho e repor também, né, e cortar aquela árvore ali, o conserto. Não tem como consertar, né? Não dá mais, né? Aquela árvore toda torta, como é que você vai fazer para poder consertar de novo? Então, na infância, é o momento ideal, né? Principalmente no caso de TDAH, para você consertar. Consertar como? Ah, vai curar o TDAH? Não, mas veja bem, enquanto a pessoa ela é criança, é mais fácil de lidar com o TDAH e desenvolver, né, algumas habilidades, né, impedir que venha mais para frente aí problemas relacionados à autoestima. Né? Então, é bom que o pai e a mãe eles tenham essa questão de focar. Muitas vezes o pai e a mãe eles deixam o negócio para lá e não fazem nada. Eu estou falando com você, pai e mãe, porque eu fico muito preocupado, né, com as crianças que têm TDAH. Muitos pais não dão importância para isso e depois, no futuro, eles ficam reclamando. Ah, por que meu filho é assim? Porque você não tomou as providências necessárias. Desculpa a forma que eu estou falando, tá? Eu estou falando de uma forma bem sincera com você. Porque eu sei que você que chegou aqui no canal, você não quer que eu fique passando para você mentira. Ou você quer? Você quer que eu passe a verdade ou mentira? Eu quero passar a verdade. Eu quero passar para você o conhecimento necessário, né, que vai estar quebrando o seu galho, que vai estar de fato melhorando a sua vida e melhorando a vida da pessoa que tem TDAH. Então eu não vou ficar aqui, né, fingindo, falando, passando a mão. Não, vou falar aqui o que tem que ser falado, que é a verdade, tá bom? Então é isso. Muitas pessoas que têm TDAH na infância não foram tratadas corretamente. Aí depois que cresce e fica uma criança, um adulto problemático, com dificuldades e tudo mais, os pais ficam reclamando. Por outro lado, né, a gente não pode colocar também 100% da culpa nos pais. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, tem a sua forma de agir. Então a gente não pode pensar assim: ah, meu pai não me tratou na infância, minha mãe não me tratou na infância, não cuidou de mim, então tudo é culpa deles, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não funciona assim também não. A gente não pode ter uma mente dicotômica, né? Uma mente 880. A gente tem que ter equilíbrio nas nossas análises. Então, veja bem, os pais têm a sua responsabilidade e o filho tem a sua responsabilidade. Não é porque você tem 30 anos e seus pais te trataram que você não tem que buscar, né, tratamento agora. Ah, não me trataram no passado, não vou tratar. Não, não, agora é você. Você agora, né, é adulto, você tem que tratar o seu problema, né? Então, veja bem. Então, muitos pais, eles acabam fazendo isso. Ficam preocupados com outras coisas e não põem a prioridade em tratar o filho com TDAH. E não é só com TDAH não, tá? Isso é com vários transtornos. Tem muitos pais aí, né, que não quer tratar o filho, vê que o filho começa a dar uma depressão, fica aí enrolando, né? Depois, né, o filho dá um suicídio aí, como é que faz? Né? Então vão, né, pais aí pensar, pôr a mão na consciência, pensar o que é importante para você. Porque lá na frente a conta chega. Tá bom? Então eu quero falar para vocês mais algumas coisas a respeito do TDAH em relação às crianças, né? Como é que foi o meu caso, né? Depois eu posso gravar um vídeo, né, mais profundo a respeito da minha infância, mas eu sofri muito na minha infância, viu? Eu sofri bullying pra danar, né? Meu pão já amassou nesse sentido de bullying, fui muito zoado, muito maiado, muito rejeitado, né? E meu pai também me quebrava no cacete, sabe? E sentava o pau mesmo, né? Ele não entendia sobre o TDAH e ele achava que eu fazia aquilo ali para enfrentar ele, sabe? Ele achava que tipo assim, eu não era uma criança fácil de lidar também, né? Eu pegava as coisas dele, mexia nas coisas dele, né? Ele falava, não mexe nisso aqui, eu ia lá e mexia, eu não conseguia, né, ter o freio inibitório, né, que é o controle do impulso, eu ia lá e mexia, daí ele me batia, e eu mexia de novo, ele me batia, e ele achava que tinha que bater mesmo, né? E ele me falava assim, Giovanni, vai comprar lá para mim no depósito, né, um parafuso, isso aqui. Aí eu ouvi ele assim, quando chegava lá, eu tinha esquecido tudo, comprava o parafuso errado, quando chegava em casa ele me desceu o cacete de novo, né? Giovanni, vai lá comprar o negócio, eu perdi o dinheiro.
Giovanni, vai lá fazer isso o quê? Eu achava uma coisa no caminho, ficava lá distraído, demorava um tempão, ele tava precisando de um negócio rápido, e eu não trouxe para ele a coisa que ele precisava. Aí de novo, sentava o cacete de novo. Quando tava trabalhando lá nas coisas, eu trabalhei muito com ele na parte de construção, né, na parte de casa, ele sempre desde a minha infância, ele quis que eu trabalhasse, quis me ensinar, né, a questão do trabalho. E pedi para me mexer numa coisa, eu tava lá brincando com os tijolos, não sei o que, tinha muita dificuldade de focar e acabava desastrado, quebrava as ferramentas dele, pedia para pegar um negócio ali, eu esbarrava, quebrava o trem que ele acabou de construir, e ele sentava o cacete e achava que eu tava fazendo isso aí para enfrentar ele. E minha mãe, né, tentando também amenizar, vendo como é que eu tava apanhando desse jeito, falou não, e dava problemas entre os dois por causa disso, né? Porque minha mãe tentava me defender, né? Sabia que tinha uma coisa diferente ali, né? E meu pai, não, mas ele tá fazendo isso aí pra enfrentar e você tá passando a mão na cabeça dele. E ficava os dois brigando, aquela coisa toda, e foi muito difícil a minha infância. Foi difícil demais, né? Eu comecei a fazer terapia, né? Comecei a fazer tratamento, né, e tal. E a princípio, né, até chegaram a falar que eu tinha déficit de atenção, né? Só que eles focaram, acharam que eu tinha um outro transtorno, um outro problema, que no final não tinha esse problema nenhum. Tomei remédio à toa nesse sentido aí, né? Passei por alguns problemas nesse sentido, né? Depois eu posso falar sobre isso. Mas acharam que eu tinha outro transtorno. Fui para a Faculdade Adventista da Bahia, quando tinha 19 anos, né? Acabei indo para lá fazer psicologia. E foi lá que eu descobri, de fato, que eu tinha o tempo todo era transtorno, déficit de atenção com hiperatividade. Aí liguei para o psiquiatra, falei, mas o que é isso aqui? Isso aqui? Aí deu um problemão. Enfim. Depois eu posso contar sobre isso. Mas o que eu quero querendo dizer para vocês é o seguinte. Pais, prestem atenção. Aprendam sobre o transtorno. Uma das coisas vitais no processo de tratamento do TDAH é um negócio chamado psicoeducação, né? É a primeira parte do transtorno. Você tem que aprender o que é TDAH. Foi isso que eu fiz. Quando eu descobri que eu tinha déficit de atenção, o que eu fiz? Eu fui absorver o conhecimento, eu fui entender o que era o TDAH. Aí eu falei, meu Deus do céu, então é isso? Então quer dizer que eu não era um lerdo, que eu não era um desastrado, um irresponsável. Quer dizer, então, que eu não era, né, assim, uma pessoa que não tem responsabilidade, que não quer fazer as coisas. Então quer dizer que é isso? E comecei a entender. Porque eu ouvi muito isso na minha vida, que eu era burro, ouvi aquilo que eu era difícil, que eu ia morar debaixo da ponte, porque eu não tinha responsabilidade. E eu ouvi muita coisa na minha vida, sabe? E eu fui entendendo tudo. Agora, se isso foi bom para mim, agora você imagina um pai, né, e uma mãe que ao descobrir isso aí entende, consegue discernir o que é o comportamento da criança natural e o que é o TDAH. Porque muitas vezes as coisas se fundem. E a pessoa ela olha para uma coisa, o pai, ele vê a criança e fala assim, esse criança aqui está me enfrentando, sendo que o que está acontecendo ali é o TDAH. Só que a pessoa não consegue separar isso aqui. Então é sua responsabilidade, pai e mãe, aprender sobre o assunto. Não deixa o tempo passar e sua criança desenvolver problemas de autoestima e ficar depressivo e não conseguir lidar com as dificuldades da vida adulta porque você não fez a sua parte. Então, agora que se você tem crianças com déficit de atenção, foca na terapia, né? Você não tem também que achar que o TDAH é uma bengala, entendeu? Ai, minha criança, e tentar protegê-la de toda maneira. Oh, ela tem TDAH, não mexam com ela porque ela tem TDAH. Ai, ela tem TDAH, TDAH. Não, não faz isso. Entenda que a sua criança, ela tem um potencial muito grande. Só que você tem que ter equilíbrio, né? Você não pode chegar assim, né, e colocar a sua criança numa redoma, porque você está fazendo mal para sua criança. Vai prejudicar ela e ela vai crescer com um senso de incapacidade, porque você ensinou para ela que ela é incapaz. Você ensinou para a criança que ela é uma pessoa que não consegue fazer nada, porque você ficou toda hora aí, você tem TDAH, você não consegue fazer isso. E você não estimulou a criança a desenvolver habilidades boas. Então, por isso que você tem que trazer a pessoa para uma terapia, porque você não é formado em psicologia, né? Mesmo que fosse, né, você tem que, é importante você ter um outro terapeuta, porque você está muito próximo, né? Então você pode acabar distorcendo aí as suas análises e tudo mais. Então você tem realmente, né, que fazer a terapia, passar por profissionais qualificados,
né? Se a criança, né, ela precisa de medicação, tem que tomar medicação, né? Então é importante, né, o pai e a mãe saber lidar com isso, né? Muitas vezes, né, eu entendo isso, o TDAH, né, por causa dessa situação difícil, os pais brigam entre si. Só que entenda uma coisa, pais, quando vocês brigam entre si na frente da criança e você começa a culpar, né, a criança, ou às vezes você nem culpa, mas a criança entende que a culpa é dela, que ela é responsável pela separação de vocês, pelo problema que vocês têm como casal. Então faça o seguinte, uma dica que eu dou, se vocês têm que discutir, sai da casa e vai discutir em outro lugar, longe da criança. Discutam longe da criança. Não fica brigando na frente dela. Se você tem problemas para resolver com a criança, você não está concordando que o pai e a mãe estão fazendo algo, você converse em um local separado, como adultos. Se vocês têm dificuldade de conversar como adultos, vocês têm que procurar uma terapia. Porque no terapeuta vai ser realizado, né, uma mediação aí, vocês vão conseguir se comunicar da maneira melhor. Então eu tô falando com vocês porque eu sofri muito na minha infância e tem muita coisa que eu levo, né, hoje como trauma de coisas que aconteceram na minha infância. Então não espera o seu filho crescer com um monte de problemas para você se arrepender amargamente depois de não ter feito o que tinha que ser feito. Tá entendendo? Então, cuida do seu filho, né? Aprenda o que é TDAH, busque o melhor tratamento, né? O seu filho, se ele tem TDAH, ele tem um transtorno, não tem como não tem como as suas expectativas de um filho normal, né? Não tem como você por ter essa expectativa, você modificar a realidade. Se você tem um filho com esse transtorno, sinto muito, você tem um filho com transtorno, aceita isso. Aceita e trata o menino. Agora você ficar, não, ele é normal. E você quer que ele seja normal, totalmente normal. Normal assim, eu tô falando o seguinte, ele não tem um transtorno, que ele é uma criança sem nenhum transtorno. Ah, eu quero que ele seja desse jeito assim, e você mancha a realidade, você passa um pano na realidade assim, para poder forçar o menino a caber na sua expectativa. Então para com isso, você vai estar estragando o menino. Entenda, ó, o que é o transtorno, o que pode ser feito, né? Se o menino for bem tratado, gente, e vai longe, decola. Decola. Mas você precisa trabalhar junto com a sua esposa, né, com o seu esposo, precisa trabalhar junto com a família, precisa passar bem para a criança o que é também o TDAH, quais são as regras, quais são os limites, né, o que a criança consegue fazer, o que ela não consegue fazer, você tem que entender isso também, tá? Porque não adianta você ficar forçando a criança uma coisa que ela não consegue fazer. E não adianta você achar que ela não consegue, sem que ela consegue. Então você tem que ter bem aí diante de si o discernimento. Né? E muitas vezes o discernimento vai ser adquirido quando você faz, né, um bom acompanhamento, uma boa terapia. Tá bom? Então, meus pais aí, né, de pessoas com TDAH, eu peço para vocês, encarecidamente, que considerem o que eu estou falando com vocês. Tá? Se eu falei algo assim que deixou vocês ofendidos, chateados, eu estou falando de coração, tá? Existe um verso na Bíblia que eu gosto muito dele, que diz assim, ó, leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Isso está no livro de Provérbios, tá? Depois você pesquisei qual que é o versículo e o capítulo, eu esqueci agora. Mas é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso também tem em outro verso da Bíblia. Então eu tô te falando para você a verdade. Eu não tô aqui para poder ficar ludibriando você, não. Então eu tô te falando uma coisa que vale ouro, tá? Pensa nisso, tá? Pensa nisso, porque está em jogo o futuro do seu filho, tá bom? Então é isso, minha galerinha, meu coração. Eu peço para você curtir esse vídeo aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E amanhã tem vídeo novo. Amanhã eu vou falar aqui sobre os tipos de TDAH. Quinta-feira eu vou falar sobre os tipos de TDAH e na sexta-feira eu vou falar sobre terapia, tá? Sobre qual o melhor tipo de terapia e tudo mais. Então acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Seja bem-vindo ao canal Poderosamente TDAH.